Fala pessoal, nesse vídeo eu vou comentar de spoilers de Shin-Mai Mao. Eu tava planejando fazer aqueles spoilers finais, só que teve um imprevisto. O autor chegou no volume 11, que ele falou que ia ser o último, e decidiu não acabar no volume 11. Quer dizer, ele acabou, mas não acabou ao mesmo tempo. Eu sei, parece confuso isso. Bom, em resumo, chegou no volume 11 e ele finalizou a história principal do Bazar. Ela acabou a história dele, só que vai ter mais um volume com alguns extras da história do Bazar, mostrando um pouco do futuro, e uma história spin-off focando no pai do Bazar, tentando salvar uma das mães do Bazar. Essa é a parte interessante também, a das mães dele. Ele tem duas mães. Até aí, pô, duas mães e tal, uma de criação, uma biológica, nada demais, né? Não é assim não, ele tem duas mães biológicas. Como assim? Muita gente deve estar se perguntando agora, eu já vou chegar lá. Bom, resumindo já a sinopse pra quem entrou nesse vídeo sem saber nada do Shin-Mai Mao. Alguém deve ter feito isso, alguém sempre faz. Bom, basicamente Shin-Mai Mao conta a história de um garoto protegendo a filha do rei dos demônios. O garoto era de uma facção de heróis, ele tem poderes fora do normal e tal, só que ele e o pai dele saíram dessa facção. E aí o pai dele adota essa garota pra proteger ela e tudo mais. Tem demônios tentando pegar ela, tem heróis tentando matar ela, então tem uma confusão danada lá e o protagonista vai juntando mais aliados com ele, vai juntando demônios, junta heróis também. Em resumo, vai juntando um harém gigante pra ele, onde todas as garotas sabem lutar. E, bom, as duas primeiras temporadas do anime adaptaram do volume 1 até o volume 7, e sobrou o volume 8, 9, 10 e 11 para serem adaptados. Anunciaram que vai ter uma OVA de 60 minutos, que vai sair em janeiro nos cinemas e em março em Blu-ray DVD, que deve adaptar alguns eventos que aconteceram nessas novas, mas obviamente, em 60 minutos não tem como adaptar 4 livros. Vai ser rushado de qualquer forma, eu creio, mas adaptar tudo isso não dá. Eles devem fazer um negócio original lá, misturando com coisas que tem na Light Novel. Mas aqui eu vou explicar o que aconteceu na Light Novel. Vai ser um resumão não tão detalhado, porque depois eu vou ter que fazer outro, porque vai ter o volume 12, só que eu já tinha comentado no outro vídeo, tinha prometido que saísse esse volume 11, eu ia comentar o que aconteceu nele e o que aconteceu nos outros volumes, que seria o final da série. Só que aí o autor vem e não, vai ter mais um volume. O próximo volume vai contar a história de spin-off do pai do Bazar e vai ter uns extras lá, vai focar principalmente na professora, na relação do Bazar com aquela professora lá, que vira uma das mulheres dele também, ela tá junto do harém, inclusive termina a história com ela grávida. Ela comenta que tem uma outra garota fora ela e a Mil que também tá grávida, só que não fala qual é. Deve explicar melhor sobre isso no próximo volume, que vai finalizar de verdade a série. Mas, bom, basicamente o que acontece é o seguinte: o Bazar faz um contrato com aquela professora lá. Não vou mostrar nada aqui, obviamente, porque senão o vídeo vai ficar não seguro para todas as idades. Inclusive, eu só vou ficar mostrando imagenzinha de luta lá, uns negócios bem seguro. Aí, quem quiser os negócios mais pesados, tá, as ilustrações da Light Novel completas, tem um link na descrição do vídeo, eu devo ter linkado todas as ilustrações lá, não no meu site, eu linko pra fora porque no meu site daria problema com o Google de qualquer forma. Mas resumindo o que aconteceu de mais relevante, aquela professora entra pro harém dele também, oficialmente, já tava meio, mas entra oficialmente, faz um pacto, inclusive com ele, pra dar mais poder a ele, e ela ganha poderes também nesse processo. E, bom, no fim das contas, depois de vários conflitos e tal, com heróis, blá blá blá, aparece um inimigo final, que é um clone do pai dele, modificado. O pai dele é foda pra caramba, aparentemente clonaram o pai dele pra criar um super ser, por assim dizer. O protagonista, inclusive, perde na primeira luta com ele. Aquela professora dele lá salva ele. Ela é uma deusa, já revelaram isso na série, na segunda temporada da série. Revelam que ela é uma deusa. No caso, é a irmã da mãe do Bazar. Então é meio que incestuoso a relação do protagonista com ela, vale dizer. De qualquer forma, continuando, ela salva ele e explica pra ele que pra conseguir derrotar aquele cara, ele vai ter que completar o pacto com todas as garotas. Todas as garotas do harém dele, que ele fez um pacto lá, ele vai ter que completar o pacto. O que quer dizer completar o pacto? Sim, é isso que você tá pensando aí. Sexo, finalmente! Ele tem que completar o pacto dessa forma com todas as garotas do harém dele, pra todo mundo ganhar um power-up, incluindo ele. E aí acontece exatamente isso, no final do volume 10 e no volume 11, é ele com todas as garotas lá, e aí ele derrota o cara. Resumindo tudo, vai ele, as outras garotas também com power-up pra luta final lá, e eles conseguem derrotar os inimigos. E aí, final feliz. Tá com todas as garotas lá no harém dele, final feliz pra todo mundo. Lá ele ficou com todas no final, não terminou com uma só, como muita gente tava com medo e tal, não. Final harém feliz pra ele, inclusive com a Chisato comentando que ela tá grávida, a Mil tá grávida também, e uma outra garota lá tá grávida. É aquele final harém mais completo impossível, porque ele ficou com todas as garotas, dormiu com todas elas, e virou um harém, todas se aceitam lá, e tem algumas grávidas ainda. Então, mais fechadinho que isso, impossível. Quer dizer, ainda vai ter mais um pedaço pra ficar mais fechado ainda a história. Falta as mães
do Bazara, devem focar nisso. Já vou explicar sobre elas, não expliquei sobre elas ainda, né? Eu vou explicar sobre elas. Mas basicamente, final feliz, harém com todas as garotas. Tomara que mostrem isso no OVA, que vão fazer agora pra 2018. Inclusive, vão ter que explicar sobre o Bazara, que os filhos dele vão ser os monstrinhos. Ele é a fusão de uma deusa, de um demônio muito forte e um dragão, que é o pai dele. Então, imagina os filhos dele, que com outros demônios muito fortes. Uma delas a deusa, a Shizato lá é uma deusa. Então, os filhos dele vão ser monstros também. De qualquer forma, o que você fez é o seguinte, como é que ele tem duas mães? Muita gente pode pensar, não, mãe de criação e uma mãe biológica. Não, não é assim não. No caso dele é duas mães biológicas. E parece bizarro, como duas mães biológicas? Não é possível. Eu também pensei isso. Inicialmente, quando eu li o negócio, não, botaram esse negócio errado. Depois explicaram. E até que faz sentido. No mundo de magia e tal, isso é teoricamente possível. Bom, o que aconteceu foi o seguinte, tava o pai do Bazara no mundo dos demônios, numa guerra lá, ele tava lutando contra a irmã do rei dos demônios e uma deusa, o poder dos três se chocou e abriu um portal lá, eles foram parar em uma dimensão dos dragões, ficaram presos, os três nessa dimensão dos dragões, eles continuaram lutando lá por muito tempo, até que se cansaram, e aí começaram a conversar, se dar bem, se apaixonaram e começaram a se pegar lá dentro, porque você não tem muito o que fazer, trancado num ninho de dragões, lá numa dimensão dos dragões, então vocês ficam se pegando, basicamente. E, bom, a irmã do rei dos demônios engravidou dele, e em determinado momento ele conseguiu abrir um portal de volta lá e mandou as duas de volta. Ele não conseguiu passar, ele ficou lá para deter os dragões, ou algo parecido com isso, e ele ficou lá mais um tempo. Tem uma teoria de que ele absorveu o poder dos dragões quando ficou lá, por isso que ele virou um dragão, algo parecido, ou ele já era um dragão, não explicaram isso direito ainda, devem explicar no volume 11, que é mais focado nele, os poderes dele, de onde vem, etc. Mas no final do volume 11, ele vira um dragão, vale dizer isso. Então é basicamente essa história. Pô, mas aí só tem uma mãe ainda. Sim, calma, eu vou terminar, eu já tava finalizando a história antes dela acabar. Bom, o Rei dos Demônios descobriu, alguém descobriu lá, nunca iam aceitar, iam matar essa irmã do Rei dos Demônios se descobrissem que ela estava grávida de um herói, que no caso era o pai desse garoto, e aí ela pega e passa, aquela deusa, ela oferece ajuda pra ela, e ela pega e passa o bebê, com magia, passa o bebê da barriga dessa mulher pra barriga dela, e aí ela tá grávida do cara também. Basicamente elas dividiram o bebê. E aí o garoto fica um tempo na barriga de uma, absorve o sangue dela e tudo mais, depois fica um tempo na barriga da outra, e absorve o sangue dela e tudo mais. Então ele meio que vira filho biológico das duas, e absorve os poderes dela e tudo mais, as características principais delas. Só que aí o pessoal do céu descobriu isso, que ela tinha na barriga lá, e aí ela conseguiu deixar o bebê na terra lá, graças à irmã dela. A irmã dela é a Shizato, aquela enfermeira lá do colégio, professora do colégio, é a irmã dessa mulher. Ela pegou o Bazara e levou pra terra, e ficou lá na terra como guardiã dele, cuidando dele. É basicamente por isso que ela foi pra terra. Essa é a história, basicamente, dela, que conta em um dos volumes lá. E muita gente pode estar se perguntando por que não mostraram as mães dele na série, depois disso que aconteceu com as mães dele, que nunca mais deram bola pra ele e tal. Bom, a mãe dele, que é uma deusa, foi castigada depois disso. Ela passou o bebê rapidamente pra Shizato lá, conseguiu ter o bebê, e depois disso foi castigada no céu pelo que ela fez, tiraram a memória ddela e prenderam ela também. Ela tá mal lá no céu. Tanto que o volume 11 da Light Novel, que vai focar no pai do Bazara, é teoricamente ele indo lá pra Realm dos Divinos, sei lá, é a dimensão dos deuses ou algo parecido, para resgatar essa mãe do Bazara. E a outra mãe dele? A outra mãe dele se isolou. Depois que aconteceu com ela ficou mal lá pelo que aconteceu com ela, por culpa dela também. E aí a irmã do Rei dos Demônios se isolou em um local do inferno lá. Ninguém sabe dela. Ela não quer ficar com o pai do Bazara, sabendo que a outra tá mal lá, não pode ficar com ele. Basicamente foi essa a explicação que deram. Então eu creio que o volume 11 vai ser aquele final feliz total. Ele deve conseguir resgatar essa deusa e recuperar as memórias dela, não sei, e deve conseguir juntar ela e a mãe também, outra mãe do Bazara, que é a irmã do Rei dos Demônios. E aí fica um harém completo. O cara tem duas mulheres lá e o Bazara tem um harém gigantesco pra ele, que já tem um final feliz, basicamente, nesse volume 10. E foi isso. Esse foi o final de Shinmai Mau, pré-final de Shinmai Mau, já que vai ter um outro volume, como eu comentei aqui. Então, como eu falei que quiser as ilustrações de tudo e tal, não posso mostrar tudo aqui, como eu já expliquei. Dá uma olhada na descrição do vídeo que eu coloquei todas as ilustrações dos volumes lá. E quer você goste ou não da história, pelo menos é um exemplo que você tem para comentar, de curiosidade mesmo, de uma história harém que o protagonista realmente termina com todas as garotas. Tá aí um exemplo de um final harém bem completinho. Tem a parte ainda do pai do Bazara, como eu falei, vamos finalizar mais pra frente, depois eu faço um vídeo comentando dela o dia que sai, seja lá quando for. E é isso, eu fico por aqui. Se gostaram do vídeo, dê um like, ajuda bastante a compartilhar ele, e se inscreva no canal, tem vídeos quase todos os dias. Eu fico por aqui e vejo vocês no próximo vídeo.